didática, eu não sou professor, né, mas eu vou tentar fazer de um jeito que fique bem fácil para passar o recado, né? Que a amostragem muitas vezes é um tema que é um pouco negligenciado em todas as áreas, né? Mas falando especificamente da indústria da mineração, muitas vezes não se dá a devida atenção, né? A teoria da amostragem, as práticas de amostragem corretas. Então pode passar, entrando no primeiro slide. Existe até o momento somente uma teoria da amostragem, né, que é considerada completa, a gente chama ela de TOS. Os primeiros estudos começaram com o PRG e com o Meteron, né? Os dois, na verdade, começaram os estudos ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, né? E o PRG os estudos sobre as heterogeneidades e o Meteron sobre as variáveis regionalizadas. E aqui, nesse ponto, eu já quero fazer uma delimitação com vocês para ficar bem claro. A teoria da amostragem, ela trata o minério fragmentado. Depois que ele é amostrado, ele já está fragmentado, né? Depois que se obtém a amostra, a teoria da amostragem atua daí para frente. Então, a teoria da amostragem, ela não vai definir malhas de sondagem, por exemplo, né? Ela não vai falar sobre a amostragem in situ, né? Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma amostragem a cada 100, 200 metros por sonda, a teoria da amostragem ela não define isso, tá? A partir do momento que você obtém a amostra e segue daí para frente. Pode passar, por favor? Então, assim, naquele momento já era óbvia a necessidade de você ter dois modelos, um modelo discreto e um modelo contínuo. O discreto, que descreve, né, os conceitos de heterogeneidade, de constituição, de distribuição, e o modelo contínuo, que levava em consideração a variabilidade da natureza em relação ao espaço e o tempo, né? E você juntando esses dois modelos, você fechava o quebra-cabeça. E com isso, você conseguia fazer uma teoria da amostragem completa. Pode ir? Então, existem muitos questionamentos do tipo assim, qual é a necessidade de uma teoria da amostragem sofisticada, né? Por que você não simplesmente pega a variância do seu amostrador, lá faz um teste de variância no seu amostrador que fica antes do minério que vai ser certificado, e você segue a vida a partir daquilo, né? Para que uma teoria sofisticada? Então aqui a gente entra, a teoria da amostragem, desde o PRG, sempre seguiu o modelo cartesiano, né? O que o Descartes dizia, né? É a redução para buscar a verdade. Então você fragmenta os erros, você fragmenta a sua variância total, né? Para você compreender qual a contribuição que você vai ter de cada item, de cada fragmento na sua variância total. Então pode passar. A gente pode ver aí que a teoria da amostragem fragmentada, ela tem com várias contribuições para chegar no erro global de estimativa, que é o OEI. Então, para você chegar nele, você tem várias contribuições, você tem várias entradas. E é muito importante você fazer essa fragmentação para você compreender o todo. Então, porque se você não souber onde está seu problema, onde está a maior contribuição da variância para o seu processo, você não consegue atuar nas causas raízes, né? A gente vai falar mais disso para frente aí. Mas aqui é só para vocês terem uma visão do tamanho que é a teoria da amostragem. Pode passar, por favor. Esses aqui são os erros de amostragem com as notações, né? Tem uma notação nova que o Francis Pittar, em 2009, ele publicou. Essa tabela está até no livro do professor Arthur, que foi escrito pelo Pittar e pela Ana Carolina, da Poli. O que é interessante dizer aqui, o Pittar, ele foi discípulo do Pierre Gy,
e ele é o maior nome vivo hoje, né, da teoria da amostragem. Ele lidera uma comunidade de amostragem que se reúne a cada 2 anos em vários lugares do mundo, e eu tive a oportunidade de ter sido convidado para participar desse comitê diretivo também, e assim, é um grupo bem legal, né, que para fazer as tendências e tudo mais, e um dos grandes objetivos desse grupo é você realmente disseminar o conhecimento da teoria da amostragem pela, pela mineração, pelas mineradoras, não só pelos diretores das empresas, gerentes técnicos, mas também pelos operadores que executam a preparação das amostras e tudo mais. Então toda a cadeia tem que estar envolvida. Pode passar, por favor? Então a teoria da amostragem, a gente pode dividir os erros aí, né, em dois tipos, aleatório e sistemático. Esse conceito que é bem básico, né, mas eu acho que vale a pena dar uma passada por ele. No caso da teoria, o erro fundamental de amostragem e o erro de segregação e grupamento, eu vou explicar o que são eles são considerados aleatórios, né? Enquanto que os erros sistemáticos são esses aí que estão descritos aí na tela, delimitação, extração, preparação. Um recado que eu quero passar aqui é, os erros aleatórios, eles têm que ser gerenciados. Você não vai conseguir eliminar eles, não tem jeito, né? O seu processo ele tem uma variância ali e você tem que gerenciar. Você tem que gerenciar para melhorar, né? Agora, o sistemático você tem que eliminar, né? Porque quando porque uma amostra representativa ela tem que ser acurada e precisa. Então, não adianta nada você ter um laboratório químico com uma precisão na quarta casa decimal se a amostra que o seu equipamento está analisando ela não representa a realidade. Isso é, você pega aqui o alvo do meio, os tiros são precisos, eles estão próximos uns dos outros, só que eles estão fora do alvo, né? Então, assim, você tem que buscar ter os resultados próximos uns dos outros, preciso, mas você tem que tentar acertar o meio do alvo, né? Então, se você não eliminar os erros sistemáticos, você não vai acertar no meio do alvo. Pode ir. Então, tem a classificação dos lotes. Ela classifica como tridimensionais, né? Por exemplo, um lote tridimensional. Porque assim, você sempre obtém uma amostra a partir de um lote. Então, esse lote ele pode ser o conteúdo do navio, ou uma caçamba no caminhão, um bloco num depósito, né? Isso é um tridimensional. Bidimensional é uma aproximação teórica, quando você elimina a espessura por aproximação. Os lotes unidimensionais, então você tem, por exemplo, um transportador de correio. E os zero dimensionais. Zero dimensionais você consegue amostrar, só que só em termos práticos, sem bancada de laboratório. Na prática mesmo operacional, o único lote que você consegue, a partir do qual você consegue obter uma amostra representativa, é um lote unidimensional. Tá? Que no caso aqui é a partir de um transportador de correio, né? Que a correia ela produz um fluxo cadente de fragmentos do minério e você consegue cortar esse fluxo com o amostrador. Então, o único lote na prática mesmo que você consegue é unidimensional. Pode ir, por favor. Então, tem um estudo, né, que foi realizado, foi publicado pelo Carrasco, nessa comunidade que eu comentei com vocês aí, de amostragem, acho que em 2004, que ele prova, né, ele mostra lá que uma mina de cobre no Chile durante 20 anos, teve uma perda de em torno de 2 bilhões de dólares por conta de sistema de amostragem inadequado. Então, esse tema, isso é muito sério, né? São 20 anos, mas 2 bilhões é muito dinheiro que é perdido, né? E, e assim, então você tem que estar focado nos benefícios econômicos e a alta liderança da empresa, do empreendimento mineiro, ele tem que saber disso daí, né? Tem que estar envolvido e tem que dar o aporte financeiro, tem que apoiar, né? Igual, por exemplo, quando atuei diretamente como engenheiro de processos, a minha liderança na época dava todo apoio para fazer vários trabalhos, né? Podia usar o tempo para isso, enfim.
as pessoas têm que ter uma visão disso daí, né? Pode ir, por favor. Então, é a clássica, né, melhoria contínua. Você tá, é, você tem que focar nas causas reais dos problemas e não nos efeitos delas. Porque se você atua nos efeitos dos problemas, você não atua na causa raiz. Então você vai ficar resolvendo, apagando incêndio pelo resto da vida. Você nunca vai saber onde é que está o problema. E como é que você vai focar na causa raiz se você não fragmentar os seus problemas e não olhar ele por partes menores? Você nunca vai saber se você olhar só o todo, né? Qual que é a variância total? Ah, é essa, mas o que está causando ela? Não sei. Pode ir, por favor. Então, entrando aqui na heterogeneidade de constituição, o Pierre Gy, na primeira publicação que ele fez, ele já falou, já foi bem claro, ele falou assim, ó, o erro, a única fonte de erro que você tem na mineração é a heterogeneidade. É a única fonte de erro. E a heterogeneidade de constituição, ela leva em consideração os fragmentos, você olha um a um. Então, esse aqui é um fragmento de bauxita, né? Mas qualquer fragmento de minério que você pegar, você vai ver que ele é heterogêneo. Ele não é homogêneo. Então ele já vem da natureza heterogênea. Então você nunca vai eliminar esse erro, o erro associado a essa heterogeneidade, que é o erro fundamental de amostragem. Tá, pode ir. E temos também a heterogeneidade de distribuição, que é ela que vai dar o erro de segregação, né? A teoria da amostragem chama de erro de segregação e grupamento. Quando você olha para uma pilha, você vê claramente que o material grosso está na saia da pilha. Então, por mais que você faça o empilhamento por chevron, Windows chevron, você consegue minimizar esse erro de segregação, né? Só que você não consegue eliminar ele nunca. Então, o erro de segregação ele vai estar associado, obviamente, a heterogeneidade de constituição, porque os fragmentos estão todos lá, e cada fragmento é diferente dentro dele mesmo. Então, está ali, essa é a contribuição, ela está presente. Você tem aqui nesse produto esse fator Y também, que ele está relacionado ao número de incrementos que você constitui uma amostra. Tá, então, quanto maior o número de incrementos que você tem para você obter uma amostra, menor o erro de segregação. E o fator Z, que está relacionado aos processos de homogeneização. Mas como eu falei, você pode usar o melhor método de empilhamento. Pode usar, sei lá, o Windows Chevron, sua empilhadeira faz todos os movimentos translacionais, tudo mais. Só que não adianta, ainda vai ter o erro de segregação ali. Você não vai conseguir homogeneizar perfeitamente. Então, apesar de ser um produto de três variáveis aqui, você não consegue zerar, né? Você pode pensar, é um produto de três, se eu zerar um, eu zero o erro, só que você não pode zerar nenhum dos três. Pode ir? Bom, para quem não conhece, essa aqui é a famosa fórmula de Gy. Com ela, você consegue estimar o erro fundamental de amostragem e o erro de segregação e grupamento também, né? E você pode usar a fórmula genérica para todos os minérios, mas o recomendado, que é fortemente recomendado, é que você execute testes de heterogeneidade com o minério que você está usando, com o minério que você tem, e calibre essa equação, essa fórmula. Aí com ela também é com ela que você obtém a massa mínima de amostra. Então, eu vou selecionar uma amostra, né? Quantos quilos eu tenho que ter essa amostra para ela ser representativa? Então, essa equação ela vai te dar essa resposta. Pode ir. Aqui a ideia é passar alguma noção de geoestatística, só para explicar qual a contribuição que a geoestatística, o modelo contínuo, dá para a teoria da amostragem, né? Obviamente não vou entrar muito em geoestatística, é só uma noção bem básica mesmo, para vocês entenderem a correlação. Então você tem aqui um transportador de correia no fluxo contínuo, aí você tem o teor A e o teor A2, A1 e A2.
Esse teor está distanciado por uma unidade mínima, que é o J. Então, vamos supor, o incremento A1, eu peguei ele no momento 0. Depois de 10 minutos, eu peguei o incremento 2, o A2. Aí eu tenho o teor dos dois. Eu vou medir a variância, calcular o desvio entre os dois. Né? Então, isso aqui é o conceito. Então, a unidade mínima pode ser, o J pode ser tempo, pode ser toneladas. Então, a cada 1.000 toneladas eu obtenho um incremento. Pode ser também, né? Só que ele é a unidade mínima. Pode ir. Então, o foco passa a ser a diferença média entre os vários pares de incremento em relação ao espaço e o tempo. O próximo slide, pode ir. Ele vai ficar, mostra bem claro isso. Por exemplo, aqui, ó, você tem o J1. Então, você vai ter a comparação do primeiro teor com a distância mínima. Então, vamos supor, 10 minutos. Então, você tem a variância ali. O J2, você vai comparar o primeiro incremento com o terceiro, o segundo com o quarto, por aí vai. J3, você vai comparar o primeiro com o quarto, o segundo com o quinto, né, e por aí vai. E isso daqui, você vai ter vários, né, resultados. Então, aí com isso você consegue, pode ir no próximo, você consegue, através dessa equação, obter o variograma. Aqui é um variograma teórico, ele nunca tem essa cara bonitinha assim, e com esse resultado, você consegue estimar o erro de flutuação da heterogeneidade. O que esse erro te fala? Ele vai te falar assim, ó, se eu assumir uma frequência de amostragem a cada 10 minutos ou a cada 1.000 toneladas, né, eu tenho um erro associado a isso. E o erro de flutuação da heterogeneidade, ele é tanto. Se eu assumir a cada 20 minutos ou a cada 2.000 toneladas, a cada 3.000 toneladas, esse erro vai aumentando. E o variograma, ele é muito importante porque ele considera na verdade, a natureza ela não é totalmente aleatória até uma certa distância. Até uma certa distância dos Jotas, você tem uma covariância. Você tem as variáveis não são completamente aleatórias. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um jogo de dados. Um jogo de dados, você pega um dado, você joga o dado, você tira o número 3. Quando você joga o dado de novo, a chance de você tirar qualquer número de 1 a 6 é a mesma. Não vai ter interferência do 3 que você tirou antes. Mas na natureza não é assim. Na natureza, a chance de você tirar o segundo resultado que você ter, a chance dele ser próximo de 3 é muito grande. Né? Então, que essa é a covariância. Só que essa covariância existe até uma certa distância J. Então, aqui no eixo Y, você tem as variâncias e o J é a distância, à medida que você vai distanciando. E, como você pode ver também, a variância ela não começa do zero. Já tem um patamar ali, que é o efeito Pepita. Não dá para entrar em todos os temas, né? Aqui estou dando só uma noção básica mesmo. Pode ir para o próximo slide. Esse aqui é um resultado, um variograma experimental real, né? Então a gente tem, você quantifica, né? O recado que eu quero passar nesse slide aqui é o seguinte: para esse material que eu usei aqui, que você tinha essa distribuição granulométrica, olha o tamanho da massa mínima, quase 1.300 quilos a massa mínima. Aí eu pergunto, como é que você consegue obter uma massa mínima dessa sem ter uma torre de amostragem, sem ter investimento em equipamentos? Então, a questão da amostragem ela tem que ser contemplada no projeto do empreendimento mineiro. Já tem que estar lá, sabe? E o percentual do investimento com relação ao investimento total que você tem é muito baixo. Né? E o Carrasco já mostrou, essa é uma economia que você não pode fazer, senão você vai perder lá na frente. Pode ir. Então, agora eu vou entrar na parte da acurácia, né? O que é a acurácia, né? Desculpa o conhecimento tão básico, eu estou tentando tornar a coisa bem simples, né? Os erros de amostragem que eu vou falar agora são os erros que tiram os seus resultados do centro do alvo. Esses erros aqui, eles têm que ser eliminados, não é gerenciados, é eliminados. E com isso,
Pode passar, eu vou falar de cada um, um pouco por cima, não vou falar de cada um. O primeiro deles é o erro de delimitação do incremento. Então você tem lá um fluxo cadente de fragmentos e o cortador ele vai cortar, ele vai passar por esse fluxo realizando a amostra, pegando a amostra. Esse fluxo, aqui você vai delimitar, né? Então, esse cortador ele tem que passar por todo o fluxo, né? Ele não pode deixar cair, por exemplo, um material mais fino que está caindo ali, por exemplo, ficar fora do alcance desse cortador. Se ele ficar fora, você não está delimitando. E esse corte ele tem que ser constante. Você pode olhar aqui na figura, com relação à direção do fluxo, né? Ele vai passando, ele tem que ser constante. Ele não pode pegar mais no começo do corte, menos. Então tem todo um, um desenho, né? Apropriado para isso daí. Então, falar agora do erro de extração do incremento. Aqui está relacionado ao desenho do cortador, porque o que acontece? Você delimitou o seu incremento, você tem que garantir que o que você delimitou vai fazer parte da sua amostra. Então, o seu cortador ele tem que ter um tamanho correto, o ângulo de ataque correto, né? Ele tem que ter uma velocidade certa, abertura. Então, você tem que ter uma série de critérios que tem que ser seguidos, tá, gente? Pode passar. E aqui é o erro de flutuação da qualidade. Esse erro aqui ele vai estar associado à quantidade de oscilação da massa que está passando no transportador de correio naquele momento. Então, isso daqui pode oscilar. Segundo a literatura, se a flutuação for menor que 10%, você pode desconsiderar esse erro, que ele é muito baixo, mas dá para você calcular ele também, tá bom? Pode ir. E o último erro que tira a gente do centro do alvo, né? É a preparação do incremento. Ele é o último, mas não menos importante, como a gente diz, né? Porque aqui tem que ter uma série de cuidados, critérios para você não contaminar a amostra. Você não pode perder a amostra. Aqui tem casos, erro grosseiro acontece muito. Você tem troca de amostras, você tem até sabotagem pode acontecer, né? Enfim. É uma etapa muito importante para você garantir a integridade da amostra. Pode ir? Bom, falando então, da variabilidade do processo, a gente tem que garantir a otimização dos protocolos de amostragem. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Implementar ele na prática, então eliminar os erros que causam viés na sua amostragem, preservar a integridade dela com as práticas corretas de preparação e minimizar os erros analíticos, né, com boas práticas de laboratório. Pode ir? Então, esse aqui é um protocolo de amostragem, a cara dele, né? Então, ele tem as etapas que são descritas, depois vou mostrar um de verdade. Você tem a massa do lote, na coluna do lado, a massa da amostra, o diâmetro, aqui sempre é o D95, do material naquela etapa que você está do seu processo. E a última coluna, você vai ter o desvio padrão relativo aqui a gente chama desvio padrão relativo de Pearson, né? Você vai ter do erro fundamental de amostragem e também do erro de segregação e agrupamento, tá? E vocês podem observar aí que a variância ela está presente nas etapas que tem redução de massa. O que é isso? São as etapas que você tem divisão, você divide a amostra. Pode ir? Então, aqui é um exemplo de protocolo de amostragem. Vocês podem ver que no primeiro, o erro fundamental de amostragem é 0,63, ali na última coluna. O segundo é exatamente o mesmo protocolo, com 3 melhorias aí. O erro fundamental de amostragem já cai para 0,29. O que foi feito aí? Você passou a britar o material em 1/4 de polegada antes da primeira pilha alongada, então você britou ele mais antes da primeira pilha alongada. Você moeu ele em 10 mesh antes da terceira pilha alongada. E ao invés de enviar
50 gramas para pulverizar, seu pulverizador, mandou 200 gramas. Ah, a panela do meu pulverizador não cabe 200 gramas. Compra outro pulverizador melhor, né? Porque dá muita diferença, gente. E o investimento realmente é baixo. Não tem, sabe? É um tema que não pode economizar. Imagina essa diferença aqui para você estimar a qualidade de um navio, por exemplo, com 50, 100 mil toneladas, né? 300 mil toneladas, dependendo do minério. Enfim, vamos lá? Pode ir? Então, esse é o erro fundamental de amostragem, que ele vem proveniente, como eu falei, né, da heterogeneidade de constituição, que você olha fragmento a fragmento. Então, para você calibrar a equação de G experimentalmente, não tem outro jeito. Você vai ter que distribuir esses fragmentos sobre uma mesa e amostrar eles um a um. Esse fragmento não pode estar empilhado, não pode estar nenhum sobre o outro. Todos eles têm que estar em contato com a mesa. Por quê? Se você coloca um sobre o outro, o que está embaixo não vai ter a mesma chance de fazer parte da sua amostra do que o que está em cima. Então você vai ter, por exemplo, aqui, pode deixar ainda aí, você vai ter 50 quadrantes espalhados. Aí você vai manualmente, pega um fragmento de um quadrante 1, outro fragmento do quadrante 2, outro. Aí o seu incremento vai ter, a sua amostra, o seu incremento vai ter 50 fragmentos, né, que você amostrou um a um. Aí você pede para outra pessoa pegar mais 50, um de cada. Por quê? O ser humano tem viés também, o olho humano tem viés, vai querer escolher o fragmento mais bonitinho lá, então pode ter viés. Então é trabalhoso, gente, é bem trabalhoso, mas não tem outro jeito, né? Porque aqui é um trabalho que você vai fazer uma vez também, né? A não ser que mude muito o seu minério, né? Mas é importante ser feito, tá? Pelo menos uma vez. Pode ir? Bom, aí você vai ter a equação de G calibrada e com aí ela você aplica diretamente no seu protocolo de amostragem e estima o erro fundamental. Pode ir. E com essa equação você também estima a massa mínima de amostra, como eu falei. Então, você na verdade você assume um erro máximo do erro fundamental que você quer assumir. Para cobre, ferro, bauxita, você pode considerar 5%. Para ouro, pode considerar 16%. Tá? Aí você assume um erro fundamental de amostragem e calcula, através da equação, a massa mínima de amostra. Né? Pode ir. Então, aqui é um procedimento experimental que a gente desenvolveu para estimar o erro de segregação e agrupamento. Isso aqui é uma coisa que nunca tinha sido feita antes. E assim, com ele a gente passou a considerar, ao invés de considerar fragmento a fragmento, a gente passou a considerar grupos de fragmentos. Aí você considera também o erro de segregação, pode ir? E com a mesma linha de raciocínio, você calibra a equação de G, pode passar? Então, eu vou falar agora da técnica de redução de amostras, né? Que muita gente chama de quarteamento, né? Que você dividir a amostra. Na verdade, quando você divide, você sempre obtém duas amostras. Então, o termo quarteamento, talvez não seja muito adequado. O que eu tenho para falar aqui é o seguinte, né? A etapa de redução de amostra, como eu falei lá no protocolo, é exatamente onde você tem a inserção dos erros aleatórios tanto o erro fundamental de amostragem, como segregação e agrupamento, e também inserção de viés, né, por causa de perda de material, erros grosseiros e tudo mais. A comunição também tem perda de material, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouco Pode passar? Essas são as 4 técnicas principais que são mais usadas na indústria mineral. E como eu mencionei, né, sem toda divisão que você faz, você obtém duas amostras. Se você olhar a primeira aqui, que é a pilha cônica, né, a famosa pilha cônica, você divide ela e obtém os incrementos. Então, cada amostra que você obteve aí, olhando por cima, vai ser composta por 2 incrementos,
né? Então, a primeira subamostra, o incremento 2 e 3, a segunda subamostra, o incremento 1 e 4. Agora, quando eu pergunto para vocês, por que que o divisor Jones, ele é melhor? Agora está ficando mais claro, né, porque que ele é melhor. Se você olhar aí embaixo ali da pilha cônica, você vê que cada incremento, cada amostra que você obteve tem 5 incrementos para cada lado. E quando você aumenta o número de incrementos, você vai influenciar diretamente naquele fator Y que eu falei lá atrás, você vai diminuir o erro de segregação e grupamento. E o erro de segregação e grupamento, ele é maior do que o erro fundamental de amostragem. O erro fundamental de amostragem é o menor erro que tem, segundo a teoria da amostragem. E você, na etapa de divisão, exatamente onde você insere esses erros aleatórios, se você conseguir minimizar o erro de segregação e grupamento, isso é muito bom, né? Então, o que a gente recomenda fortemente é para de usar a pilha cônica para dividir. Não usa pilha cônica, né? Porque é onde você vai estar inserindo a maior quantidade de erro de segregação, né? Se o seu equipamento de Jones ou divisor de carrossel ele não comportar o material que você tem ali, usa pilha alongada. Pelo menos ela vai te dar mais incrementos por subamostra. Porque tem situações que você não consegue, que o fragmento ele é muito grande, ele não consegue passar pelas calhas do Jones, né? Aqui eu só quebrar um paradigma. Muita gente acha que a abertura do Jones tem que ser 3 vezes maior do que o do D95, do fragmento. Isso não é verdade. Esse conceito ele vale para amostragem em movimento, de cortadores que tem movimento, que tem velocidade. Para Jones de laboratório, não. Basta que o fragmento passe pelas calhas. E dos equipamentos de divisão, o melhor que tem é o divisor de carrossel. Porque além dele ter mais incrementos para cada amostra que você obtém, cada volta que ele dá, você vai multiplicando o número de incrementos, porque cada camada que você obtém dentro das calhas do carrossel é um incremento. Então, tem uma publicação do Allen, da década de 70, ele foi a primeira pessoa a perceber isso de forma empírica, né? Que realmente esse tipo de divisão ela é melhor, né? Ele nem usou nem minério na época. Pode ir? Então, você pode fazer procedimentos experimentais para estimar a variância ou desvio padrão relativo do seu processo de divisão, né? Isso é uma coisa que vale a pena fazer. Né? Você vai fazer uma pilha alongada, você estima, vale a pena fazê-la com mais incrementos, eu vou estendê-la mais, deixá-la, enfim, são práticas de laboratório, que bem simples, que vale a pena fazer. Pode ir? É, eu vou falar um pouco de secagem de amostra, que isso aqui é uma dor que tem, principalmente para laboratórios de preparação, porque laboratórios que acompanham a produção, eles sofrem uma pressão muito grande de tempo, né? Então, é aquele negócio, é o tempo para liberar o resultado, para você dar o resultado para o seu cliente interno, vamos chamar assim. Então, o engenheiro de Minas, o engenheiro de planejamento de curto prazo, ele está ali, ele quer o resultado rápido, ele quer no menor tempo possível. O engenheiro de processo também, né? Então, a etapa, porque você precisa secar o material para fazer a preparação, ainda mais se o material for argiloso, tudo mais, você tem que secar ele. Senão você vai ter muita perda, contaminação, não vai dar certo. Você tem que secar. E a secagem, normalmente, é a etapa que mais demora na preparação da amostra. E uma tentação muito grande que todo mundo tem eu vou aumentar a temperatura da estufa para garantir, né, para aumentar a velocidade, para secar mais rápido. E existe um paradigma de que você não pode aumentar a temperatura acima de 105 graus, que é a norma STM e tudo mais. Só que, por que não fazer um trabalho experimental para checar isso? Você pode fazer isso na prática. Pode ir, por favor? Então, o que eu estou recomendando aqui é fazer uma análise térmica de degradação para você ver a partir de que ponto você vai ter perda da sua água de cristalização, você vai ter a decomposição do seu material.
né? Pode ir. Aqui é um resultado que eu obtive para um minério específico, para uma região específica, então isso aqui não pode ser levado como uma verdade para tudo, né? Mas para esse caso específico aqui, a gente percebeu que o material ele começa a degradar a partir de 220,3 Celsius, né? Então, por que não eu colocar a temperatura para secar essas amostras em 200 graus, se eu não vou ter essa degradação até lá, né? E com isso eu vou ganhar tempo. Pode ir? E a questão da medição de umidade, aqui você tem mais tempo, uma coisa que uma análise tem que ser feita com mais cuidado e detalhes. Então, o que eu aqui eu só vou colocar algumas recomendações que eu faço, associando a experiência que a gente tem, né, na rotina e tudo mais, com base no conhecimento da teoria da amostragem e algumas coisas tiradas das normas internacionais, que vale a pena colocar. Então, isso daqui é uma contribuição que a gente está dando aí para as normas, que elas não falam isso, né? Então, é não incluir etapas de divisão antes de conduzir o material para as estufas, né? Porque com isso se você fizer alguma divisão nessa etapa com material que não está seco, você vai aumentar muito a influência do erro fundamental e de segregação. Não faça isso. E fora o IPE, né, que é o erro de preparação do incremento, que você vai perder a amostra, você vai ter contaminação. Não faça isso. Respeitar a temperatura máxima que você adotou. Tem as estufas de circulação interna, né? É bom usar elas, né? Usar uma estufa boa, adequada, garantir a manutenção delas. Distribuir o material em bandeja de forma homogênea. E tem uma prática que tem que ser feita, né? Depois que você determinou, vai secar por 8 horas, secou por 8 horas, depois tira o material de lá. Tem uma coisa importante que, assim quando você abrir a estufa, já tira o material quente de lá e já pesa, tá? Porque se você deixar a estufa esfriar, você pode absorver a água. Então não faça isso, pode interferir no seu resultado. Agora, o que é importante você fazer aqui é você garantir que a massa, a perda de umidade que você teve, realmente ela tirou toda a água que estava ali. Então você vai pesar de novo, você pesa, mede a perda de umidade, a perda de água. Deixa mais uma hora e depois mede de novo. E vê se essa diferença ela está até 1%, porque se estiver acima, você tem que colocar de novo essa estufa para secar, tá? Bom, a questão do erro analítico, isso que as recomendações que eu coloco aqui são a aquisição de padrões certificados, que vale a pena gastar dinheiro com isso, né? Vou usar amostras duplicadas após a etapa de pulverização. Então, quando você produzir, mandar as amostras para o laboratório químico, você vai mandar 2 amostras que são a mesma amostra com nome diferente. Só que quando você produzir essa duplicata, você tem que produzir elas depois que você pulverizou, porque aí você vai ter um material seco e pulverizado, sei lá, em 400 mesh, você vai garantir que você está minimizando a influência do erro de segregação e de erro fundamental ali naquela etapa, e você realmente está avaliando o máximo possível o método analítico. Tá? Todos os resultados de padrões certificados, de duplicácias, têm que ser plotados em cartas de controle, de preferência pelo próprio analista, para ele se sentir envolvido, para ele estar ali. Você cria um quadro, né? Você chama de quadro de DMS, e ele plota e tem que fazer reuniões na frente desse quadro todo dia, para verificar, né, como é que tá os dados e tal, para você avaliar o seu processo, como ele está, e melhorar o seu processo, né? Não pode, essa carta não pode ser para inglês ver, não. Você tem que atuar com aquilo na prática, né? E campanhas Interlab, esses mineradores multinacionais aí, tem laboratórios no mundo inteiro, troca amostra, analisa a mesma amostra todo mundo e vê como é que tá os resultados, se vocês estão com o padrão certificado e amostras interlaboratoriais, você sabe se você está acertando o alvo ou não no seu laboratório químico. Pode ir? Então,
A carta de controle, ela, como eu disse, né, você tem que fazer a avaliação dela todo dia com reuniões, verificar. O primeiro ponto que eu coloco aqui é o seguinte: usa 3 sigmas, né? Porque assim, tem consultor que vai chegar para você e vai falar assim, ó, usa 2 sigmas para ficar mais restrito, né, o seu processo, para você ficar mais criterioso, né? Mas aí eu pergunto, vou contar para vocês uma história, a história do lobo, né? O pessoal tá no acampamento, né? Aí um grita assim, olha o lobo. Aí todo mundo sai correndo de medo do lobo, né? Aí o cara de novo, olha o lobo. Aí todo mundo sai correndo com medo do lobo, só que não tem lobo nenhum, é uma brincadeira, né? Aí na terceira vez, quando o lobo aparece, aí o cara, olha o lobo, e ninguém corre. Então, esse é a mesma coisa aqui. Se você estreita seus limites, coloca 2 sigmas, você vai começar a ter ponto fora do seu controle. Você vai achar que esses pontos fora, eles são causados por causas não comuns, né? Então você vai abrir investigação, você vai abrir um A3, você vai colocar a equipe dedicada para isso e tal, e depois no final não vai achar nada, porque aquilo faz parte, pode até achar, só que aquilo já fazia parte da variabilidade natural do seu processo. Então deixa 3 sigmas. Se tiver um ponto fora, aí você tem certeza que é uma causa não comum. Aí você faz a investigação. E assim, aqui não só ponto fora, né? Que já é estatística, conhecimento básico, né? De estatística, tipo, se você tiver 7 pontos em cima, 7 pontos embaixo, aí você caracteriza como viés. E uma coisa que é importante, que eu não vejo muita gente falando, sempre avalia se os seus dados estão seguindo uma distribuição normal. Tá? Quem tem um pouco de experiência, bate o olho na carta de controle e sabe se ele está seguindo uma distribuição normal ou não. Mas tem ferramentas estatísticas para isso. Porque se ele não estiver seguindo, você pode investigar que tem alguma coisa errada no seu laboratório. Né? Ou o técnico está induzindo, por exemplo, uma absorção atômica. Né? A absorção atômica tem uma precisão fantástica. Não é igual ao do ICP, mas é bom. Aí ele faz um ajuste da chama da absorção atômica na rotina ali, e aí ele tem um padrão certificado. Ele sabe o teor que tem que dar o padrão. Aí ele ajusta a chama para que o teor entre dentro do padrão. Aí todos os resultados que você obteve depois vão ser forçados. Quer dizer, você está pondo uma coisa por fora, você está quebrando a distribuição normal. Você está acabando com seus resultados. E o laboratório químico, como eu falei, né, ele tem que receber uma amostra que esteja no centro do alvo, porque senão não adianta nada ele ter um resultado preciso, super preciso, mas de uma amostra que não representa a realidade, mas ele também tem que garantir a precisão, né, porque o conjunto de tudo vai alimentar os dados para o engenheiro de processo, para o engenheiro de minas, para o modelo geológico e tudo mais. Tá? E é muito interessante também as duplicatas. A ferramenta clássica que se usa aqui é o boxplot. Eu coloquei dessa forma aqui para ficar mais fácil. Então, você tem, por exemplo, grupos de técnicos que analisam as amostras, que analisam os resultados. Então, isso que faz parte do gerenciamento diário. Então, eu posso ter grupos técnicos ou grupos de técnicos. Olhando para esse gráfico aqui, você vê claramente que esse grupo 1, ou esse técnico 1 aqui, ele está fazendo alguma coisa de errado. O que o grupo 2 ou o técnico 2 está fazendo de diferente que tem que ensinar, a gente tem que passar para o técnico 1, né? Então isso faz parte do gerenciamento. E todos eles têm que ver esses resultados e tentar aprender entre eles. Se for o caso, você até intercala as pessoas do grupo, né? Tem casos, por exemplo, que você intercala o técnico, por exemplo, você tira o técnico do grupo 2, coloca no 1, aí o grupo 1 fica bom e o 2 fica ruim. Esse cara merece uma promoção. Por aí vai. Então você tem que. É a rotina, é o gerenciamento diário. Pode ir? Bom, aqui eu vou entrar já nas considerações finais. Acho que já estou até estendendo o tempo. Os recados que eu quero passar são: o erro fundamental de amostragem ele tem que ser quantificado experimentalmente. Você tem que saber quanto que é ele. Ele é o menor erro que existe, só que você tem que saber quanto que ele é, porque se você fizer tiver os melhores equipamentos, os melhores treinamentos, todo o investimento do mundo em amostragem, você não vai conseguir eliminar esse erro. Você tem que saber quanto que ele é, você tem que saber até onde você consegue chegar.
Então você vai fazer um acordo com o seu cliente. Ah, eu garanto que o meu navio ou o meu carregamento ele vai ter um teor de 47%. Você não pode garantir isso, porque você tem um erro que já vem da natureza ali. Então você vai garantir 47 mais ou menos alguma coisa. Quanto que é, né? E o erro de segregação, vai conseguir eliminar ele todo? Então você não pode prometer isso. Mas você não pode simplesmente falar, não, eu não consigo, né? Você tem que falar, eu não consigo por causa disso, 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 desse experimento que eu fiz aqui, disso, disso e disso. É a mesma coisa o HFE, que é aquele erro que dá para a gente através do variograma. Você, você tem ali a frequência de amostragem. Agora, quanto mais amostras, quanto maior a frequência, menor o erro. Só que é a maior quantidade de amostra também que você está mandando para o laboratório. É mais trabalho, é mais custo, você precisa de mais gente. E para justificar isso, aí você alguém e fala assim, olha, ao invés de amostrar a cada 1.000 toneladas, amostra a cada 2.000, amostra a cada 3.000. Ah, mas não posso que vai aumentar o erro. Ah, mas vai aumentar quanto? Onde é que você viu isso? Ah, olha aqui, ó, vai aumentar tanto, olha aqui, tá aqui, quantificado. Você assume isso? Se você assumir, ok, vamos lá, né? Vamos lá falar com o diretor, falar que você assume isso. Né? Então a pessoa vai voltar atrás, vai, não, não, vamos manter isso daí mesmo, né? Agora se você fala assim, não sei, esse, não sei quanto que é, mas eu sei que é maior, né? Ah, não, mas aí você perde o argumento. Né? Então, práticas corretas, usar os equipamentos corretos, eliminar os erros de viés, né? Você tem que sempre estar no centro do alvo. Você não, então, aqueles critérios que a gente comentou lá, né? Com relação a viés, que lá tem que ser respeitado. Tá? Pode passar. E o gerenciamento diário dos métodos analíticos, né? Finalmente, de onde vai sair os números, né? Que vai nortear todo mundo. E aquilo que eu comentei, né? Na hora de você especificar a qualidade do minério junto com o seu cliente, levar em consideração as variâncias que você tem, que você conhece. Colocar isso ali e mostrar, olha, eu garanto essa especificação aqui, mais ou menos isso. Né? Não faço milagre. E o modelo cartesiano, né, gente? A gente fragmentar o todo, né? Para você conhecer o todo. E assim você atua nas causas reais, nas causas raiz dos problemas e não nos efeitos. Tá bom, gente? Era isso. A bibliografia aí, né? E eu agradeço você. Espero que eu tenha sido claro. Bacana, Daniel. Bem legal, parabéns pela apresentação. A Já. gente tivemos algumas perguntas aqui, então eu vou dar seguimento com as perguntas. Tiago, Oi, João. bom dia a todos. Primeiramente, queria só agradecer a presença de todos aí, né? Deixa eu só, acho que eu não estou mostrando aqui no vídeo. Um minuto. Tá conseguindo me ver aí, Tiago? Tô sim. Beleza. Então, primeiramente, queria só agradecer a presença aí de todos, né? Quando a gente optou por trocar o evento de sexta para sábado, foi uma decisão interna, né? Visto aí os encargos de trabalho que a gente tinha em relação ao evento em si, né? Mas a gente sabia que com isso a gente ia ter um certo decréscimo de público, mas aí que bom ver que a gente ainda tem um público assíduo aí, né? De vacineiros que estão com a gente e pessoas aí que sempre estão conosco. Então, primeiramente, queria agradecer. Segundo, eu queria agradecer o Daniel pela apresentação, e não só pela apresentação, né, mas também pelo trabalho que já desempenhou aí nessa área de amostragem. Eu, felizmente, tive a oportunidade de estagiar no mesmo setor que o Daniel trabalhou durante alguns anos, e assim, foi, sem sombra de dúvidas, um legado muito legal, tá, Daniel, que tu deixou lá no controle de qualidade e no laboratório de Juruti.
otimizando os processos lá de amostragem e fazendo um trabalho lá em parceria com o pessoal da Ana Carolina Tcheregatti. Foi um trabalho que deixou um legado muito grande, me auxiliou muito nos desenvolvimentos e nos trabalhos que eu elaborei lá para o Laboratório para o Controle de Qualidade. Então, primeiramente, eu queria agradecer. E segundo, queria fazer uma pergunta para o Daniel. Daniel, a gente sabe que, como tu falaste na apresentação, algumas vezes o controle de qualidade, né, e a área de amostragem mais especificamente, eles são sim negligenciados dentro da indústria mineral, né, e assim, isso não só por parte dos gestores, por parte dos líderes, né, das companhias, mas também por parte dos próprios operadores, que em alguns casos seja negligenciando, né, seja deixando passar uma horinha ali no tempo de secagem, ou diminuir uma horinha, ou não fazendo o protocolo de estratificação corretamente, né, e tudo mais. Mas, assim, eu senti, sim, essa negligência, e eu imagino que para ti teve, sim, uma dificuldade no início, né? Mas quando eu cheguei lá em Juruti, quando eu desenvolvi um trabalho no controle de qualidade, eu já senti o pessoal muito mais maduro nesse sentido, né? Entendendo muito mais a importância, buscando relacionar esses indicadores do controle de qualidade aos indicadores de penalidade dentro dos navios, juntamente com os clientes e tudo mais. Mas, assim, eu queria que tu contasse um pouco do início. Como foi esse início de construção de todo esse pensamento lá? Como foi para trazer para esse pessoal um pensamento talvez mais respeitoso em relação à amostragem em si? Certo. Obrigado pela pergunta, João. Obrigado também pelos comentários que você fez aí. É bom saber, né, que o trabalho que a gente fez lá está contribuindo até hoje. E, assim, é muito importante esse ponto. Se você não tiver uma liderança envolvida, na época, o meu gestor, na época, o Antônio Henrique, né, acho que ele está até aí presente, sempre apoiou muito de forma incondicional. E é claro, né, você tem que fazer um trabalho também científico, tive muito ajudando a Carolina e tal, um embasamento técnico para você mostrar, né, ó, o que eu estou fazendo é sério, né, e a liderança comprando, tudo fica mais fácil, né, porque aí passa a ser como é que fala? Passa a ser uma coisa de cima para baixo, né, então começa a ter apoio, treinamentos, tudo mais, então assim, é liderança, isso é liderança. E assim, se eu não tivesse uma liderança que me apoiasse, eu não teria feito nada. Não teria feito nada disso. Acho que o principal ponto é isso. Beleza, Daniel, obrigado. Legal. Então, o Joab, ele perguntou o seguinte: a heterogeneidade do fragmento está diretamente relacionada às descontinuidades do depósito mineral? Aí depende da heterogeneidade que você está falando. Porque cada fragmento, ele é heterogêneo sozinho, você olhando para ele, né? Então, dependendo das características, você vai aumentar, sim, vai mudar. Por isso que é importante você fazer. Não adianta eu fazer, por exemplo, um teste de heterogeneidade desse, estimar, quantificar esses erros, né? Por exemplo, lá para Juruti, aí eu vou tentar aplicar isso em Paragominas, ou então na região de Poços de Caldas, muda completamente o minério, mesmo numa operação mineira, igual lá na MRN, por exemplo, tem várias frentes de lavra, você tem que fazer isso para cada frente, que muda. Então muda sim, é um trabalho constante. Legal. O Vinícius Calazans também perguntou o seguinte: há uma técnica de redução de amostra que seja melhor ou mais específica para dado tipo de amostra, ou isso independe? Não, na verdade o que você tem que pensar é no número de incrementos para você minimizar o erro de segregação. Então, quanto mais incrementos você tiver, é melhor. Ok. O Lotar também, acho que é assim que se pronuncia,
fez uma pergunta, eu vou pedir para ele, vou abrir, permitir que ele abra o microfone e possa fazer a pergunta. Beleza, Otar? Alô, alô, estão me escutando direitinho? Perfeito. Sim, Bom dia, Daniel, tudo bem, cara? tudo bom, Parabéns Lothar? pela apresentação, muito obrigado por agregar. Então, eu fiz uma pergunta correlacionada aos divisores, se eles são aqueles que você falou quanto ao Jones e o carrossel. Eu sei que a pilha cônica e a alongada que você falou também são as mais utilizadas, mas existe algum equipamento que é feito, né, em algum que não seja plano? Existe algum equipamento que não utilize, ou porque dependendo aí precisa ver custo-benefício, né? Eu fiz assim, esses divisores que são mais eficientes, como foi falado, o Jones e o Carrossel, exigem algum equipamento ou é feito em um plano como os outros? Porque dependendo aí precisa ver um custo-benefício, foi isso que eu perguntei. Tá. Assim, interessante sua pergunta, acho que vale a pena até reforçar isso de novo. Para a escala de laboratório, não faz sentido você ficar olhando custo-benefício. Você tem que ter as melhores práticas possíveis, porque os resultados que estão saindo dali, eles vão nortear todo mundo, né? Ele vai falar para onde que vai uma lavra, ele vai falar para onde que vai uma pilha, para qual a qualidade que você tem para certificar o navio, enfim. Então, você viu aquele trabalho que a gente mostrou lá no começo do Carrasco, né? De 2004. É uma fortuna que você perde se você deixa de investir nisso. E para você, por exemplo, um sistema de um divisor de carrossel, que a gente está falando que é o melhor, isso daí vai custar aqui no Brasil, se custar 50 mil reais, é muito já para a escala de laboratório. Agora, respondendo aqui a pergunta do mestre Montoro, que está dando a honra de participar aqui da palestra. Aqui. Obrigado, Montoro, pela presença. Se eu tenho ideia da hora de grandeza do investimento de um trabalho desse. Né? Então, a hora de você vai gastar muito tempo de funcionários, então você vai dedicar muitas horas dos seus funcionários para fazer isso. Né? Então, às vezes, pode gerar hora extra, até porque ele tem que garantir a rotina operacional e fazer isso em paralelo. Então, aquele trabalho do variograma, por exemplo, ali foram 50 amostras, mais ou menos, em torno de 50 amostras de 1.300 quilos cada uma. Então, é um volume muito grande, é trabalhoso. Né? Agora, o maior investimento que você tem que pensar é no projeto do empreendimento mineiro. Né? Porque aí você já contemplar as torres de amostragem no projeto, não querer colocar amostrador depois que o projeto já está feito. Porque se você contempla já no projeto, isso representa no máximo 2% do custo total do projeto. Então, assim, é uma economia que não vale a pena você fazer já na etapa do projeto. Beleza? Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Renan, quer fazer um comentário? Quero sim, Thiago. Primeiro aí, bom dia a todo mundo, né? E Daniel, muito obrigado, tá? Apesar de você achar que não é um professor, né? Mas realmente foi uma aula para mim, tá? Eu acho que para todos aqui que participaram, foi muito didático, eu aprendi bastante. Então, assim, muito obrigado pela presença, né? Pela disponibilidade e pela palestra. Foi um show, né? E assim, estou muito feliz também de ver muitos alcoanos aqui com a gente, né? Tem você, ex-alcoanos, né? Tem você, eu, João, Raiz aí, Antônio, bem legal, né? Isso daí reforça a questão das conexões, né? E um ponto que eu coloquei, Daniel, que assim, é mais um comentário que eu fiz aqui, né? Mas eu ainda hoje, né, com 8 anos aí de mercado, né? Eu ainda escuto muito, tem uma visão muito míope que eu coloquei, e eu vi que tu reforçou isso muito na tua fala, né? Que essa questão de investimento, esse investimento é muito caro, mas muitas vezes é uma visão totalmente míope nada técnica, né? Sobre o processo, né? E benefícios que poderiam trazer no futuro.
Então, assim, eu queria que tu comentasse se tem algum case além desse que tu mostrou lá no início, né, que tu vivenciou, né, mas sem citar empresas ou ser muito específico. Mas, assim, para mim é um ponto que eu não vejo só na amostragem, né? Eu vejo nesse momento muito na automação de processos. Às vezes a gente tem algum processo que pode ser automatizado, exige um investimento inicial muito alto, mas que se pagaria em pouco tempo, né? Então, assim, se tu tiver algum case pessoal aí de carreira para compartilhar com a gente, seria legal. Não, o que eu tenho para dizer, Renan, obrigado aí pelos comentários, viu? E muito obrigado de novo pelo convite para participar. Para mim está sendo muito legal também. Case prático que eu tenho é com a Alcoa, né, com minério de alumínio, mas esses números, esses procedimentos, eles podem ser replicados para qualquer tipo de minério. E o maior case que eu percebo é encontrar, né, hoje em dia, colegas que trabalharam comigo, então muitos estagiários, sabe, que foram meus estagiários na Alcoa, que hoje estão no mercado, hoje são meus clientes, inclusive, né, porque hoje eu trabalho na área de técnico comercial de produtos químicos. Então, eu sempre encontro com essas pessoas, eles falam, olha, eu estou aplicando o seu trabalho aqui. Então, isso para mim é uma coisa que não tem preço, sabe? É muito legal. E eu sempre estou tentando aplicar esses conhecimentos também, até para o desenvolvimento que eu tenho hoje, né? E sempre tento ajudar as operações dentro do possível a obter uma amostra adequada. Então, se tem, por exemplo, você vai fazer um desenvolvimento de um produto químico para flotação, né? Se eu recebo uma amostra que não representa a realidade do processo deles, eu vou desenvolver um produto errado. Ele vai funcionar no laboratório, vai chegar lá na rotina, na prática, e ele não vai funcionar. Então, mas é isso, tá, Renan? Temos de cases, o que eu vejo é realmente essa influência, né? Porque assim, a teoria da amostragem, ela ainda está, infelizmente, ela ainda não é muito divulgada, ela não é muito utilizada na prática, assim. Assim, ainda é difícil você ver, assim. Assim, até compartilhar também, Daniel, sim, eu tive um case, assim, muito importante da relevância da amostragem numa mina de ouro que eu trabalhei no início de carreira, né? Então, assim, a gente teve uma questão muito importante, um erro de pesquisa grande, onde eu trabalhei, né? Que tá atrelado a isso também. Então, assim, só para reforçar tudo que tu tá falando, né? Porque tá associado também à pesquisa, processo. Então, assim, muito legal teus comentários aí. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Bacana. Parabéns novamente. Pessoal, vamos seguir com o Kahoot, então. Eu já mandei o link aí do Kahoot. E importante também falar, Francisco, né? Ele me lembrou aqui, que, pessoal, a gente vai disponibilizar os certificados com as horas, a gente vai fazer, o método vai ser o seguinte, a gente vai fazer 3 colegas,